despertar. E aqui eu chamo a sua atenção para uma coisa, que é o seguinte: olha só como Deus age de maneira completamente semelhante a esse pai descrito por Jesus nessa parábola. O garoto ofendeu, blasfemou contra a vida dele. Você está demorando a morrer, como eu disse na quinta passada. Eu queria um pai morto, um Deus morto, que não se metesse na minha vida. Eu falei semana passada desse tipo de gente que nasce achando que a existência deve a eles alguma coisa. E o máximo que Deus pode fazer, sendo Deus para eles, é lhes dar tudo o que eles precisam, enquanto eles vivem sem qualquer que seja o vínculo com Deus e querem esquecer-se de Deus, esquecer-se de qualquer paternidade nos céus, na terra ou em qualquer dimensão, porque eles querem ser os sujeitos determinantes da sua própria existência arrogante. Até que chega esse dia, invariavelmente. Mas esse pai, olha esse pai é Deus. E esse pai também sou eu. Esse pai que é Deus me ensina a ser pai como meu pai foi, semelhante a esse pai. Me ensina, no meu pai, a ser como meu pai foi, um Deus de misericórdia em relação a mim, na relação comigo como filho pródigo mais velho, que foi para a terra distante. E como eu aprendi com o meu Pai Celeste, descrito aqui por Jesus, com meu pai Caio, que já está na glória de Deus, a ser esse pai, porque ele agiu do mesmo modo. E eu próprio tive que praticar, como eu disse na semana passada, esse mesmo espírito paterno, com especialmente um dos meus filhos, e foi o único que me deu esse trabalho, que foi o pródigo da minha vida, mas eu tentei agir exatamente como esse pai descrito por Jesus. Ofendido, abandonado, desprezado, com um desejo dele de hostilidades que eu fui vendo que foram tomando conta do coração dele à medida em que ele próprio se perdia. Mas o meu coração o amou unilateralmente, como meu pai me amou unilateralmente, como meu pai que está nos céus me ama unilateralmente. E foi assim que ele fez. Ele disse: você está demorando a morrer, me dá logo a minha parte. Ele, doída, dolorida, sofrida e angustiadamente, deu. O filho logo foi embora, como eu fui, por uma terra distante. E ele não tentou barganhar nem proibir, não foi como muitos pais religiosos e de crentes são. Você só sai daqui comigo morto. Quer sair? Então vá viver sua vida. Agora quem não quer mais que você entre aqui sou eu. E mando embora. E quando o filho chega e diz: pai, eu sou gay, ou eu sou lésbica, ou eu sou um queer. Então sai daqui, desgraçado, eu não gero filhos assim. Pode fazer um DNA que talvez nem filho meu você seja. Como a gente vê acontecendo o tempo todo por aí, desses pais que nunca foram paternos, que não sabem nada do amor de Deus nos seus corações. Então olha só como ele fez. Ele abriu a porta. Filho disse que queria ir, ele abriu a porta. Filho foi, e ele não ficou gritando da porta, ele deixou ir. Ele ficou orando nessa porta. Filho desapareceu no horizonte. E ele apenas continuou em oração diante de Deus, pedindo compaixão por esse filho que tinha ido. E ficou meses, talvez anos, sem ter uma única notícia desse filho. E se manteve na mesma disposição de oração, de confiança, de entrega, sem saber de nada, mas dizendo: eu sei que tu sabes por mim, em favor do meu filho, ei-lo aí na tua presença. Essa é a primeira circunstância. É se tornar esse pai que não faz barganha, que não expulsa, que não prende,
que não cria obrigações, que dá liberdade, que deixa ir, que não obriga ninguém a ficar contra a própria vontade. Não vale a pena ter ninguém em casa contra a vontade e com desejo de partir. Chega uma hora em que você vê que toda a sua ascensão e ascendência sobre um filho terminaram, e a sabedoria manda que você entenda esse dia, essa hora e essa circunstância, e entregue o filho às circunstâncias do amor de Deus, que não são aparentemente sempre favoráveis. Frequentemente a gente entrega pela fé sem ver nada, sem entender nada, sofrendo tudo, sem saber por que aquele garoto criado com tanto amor, aquela menina criada com tanto carinho, tomou uma atitude tão perversa que desejou a nossa inexistência. Mas ainda assim, se você é de Deus, se você repete a paternidade do Pai de Jesus Cristo para com os seus filhos, chega essa hora em que você entende a adulteza deles e a necessidade deles de se arrebentarem, se for o caso, de quebrarem a cara, de tropeçarem, de se atolarem na pocilga, de gastarem tudo, de se empobrecerem na arrogância das suas próprias práticas inconsequentes, porque isso faz parte de um processo que tem a ver com a prática de Deus, tem a ver com o livre-arbítrio. Eu conheço muitos pais que não dão livre-arbítrio aos seus filhos. Justamente por isso atrasam a conversão dos seus filhos a si mesmos, a eles próprios como pais, a Deus e à vida, para sempre. Ou atrasam por um tempo indeterminado, porque ficam tentando ser deuses despóticos para os filhos, dominadores, controladores. Tanto mais quanto controlam, mais afastam e mais perdem. Menos têm. E se tornam gravosos nas suas imposições, pioram infinitamente mais a alma dos filhos. Chega uma hora que você tem que ser como Deus. Ele me dá livre-arbítrio. Ele não exerce soberanias explícitas em meu favor o tempo todo. A soberania dele em meu favor é sempre sutil, 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 quase imperceptível de tão sutil que ele é. Como diz o Salmo 77, pelo mar foi o seu caminho, porém não se acham os seus vestígios. Ele abre o mar, mas ninguém encontra as impressões digitais. Ele vai agindo aqui e ali, mas se você não tiver olhar para enxergar e para discernir, você não vê nada. Mas o livre-arbítrio, ele franqueia. E você o tem. E um pai sincero, uma mãe sincera, tem que saber a hora. Chega uma hora que não adianta controlar mais. Quer ir, tem que deixar ir. Vai sofrer, tem que deixar sofrer. Vai apanhar, tem que deixar apanhar. Vai se arrebentar, deixa ferir. Vai perder o controle? Vai ser bom perder o controle. Vai ficar destituído de tudo quanto seja segurança? Não tenha medo. Coloque nas mãos de Deus e deixe que Ele, o Senhor Deus, está engravidando as circunstâncias em favor daquele a quem você ama e a quem você entregou. No dia em que ele disse que preferia ter você ausente da vida dele como morto para sempre. E ele pode dizer isso acerca de Deus, mas Deus não fica traumatizado com filho nenhum. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Deus, o Senhor, não fica traumatizado com filho nenhum. Nenhum. E aqui as circunstâncias vão favorecendo. Ele usa tudo, ele come tudo, ele prova tudo, ele come todas, ele se
degusta em todas as coisas, ele experimenta tudo, e ele vai vendo que tem limite para prazer, o dinheiro vai se esgotando, tudo vai acabando, tudo vai passando, a experiência de que as coisas passam precisa ser vivida por esse filho idiota, até o fim, para que um dia ele seja curado. Ele precisa perder todos os amigos, todas as referências, todos os cuidados, todas as atenções, para que um dia ele recupere o significado de valores, ele ressignifique a própria existência. Para que um dia ele veja como aquele pedaço de pão que ele tinha era uma coisa divina e sublime, e que ele desprezava, pela qual ele nunca deu graças, nunca manteve nenhuma gratidão. Tem que chegar esse dia da destituição de tudo, quando até a expectação do mínimo passa a ser o máximo que o indivíduo almeja. Enquanto a conjuntura esbofeteia, é fome para lá, é miséria para acolá, é desemprego para todo lado, é dificuldades, é ninguém dando a mão. Tudo isso faz parte de um processo do amor divino, que a maioria das pessoas não enxerga. E foi o que aconteceu com esse indivíduo aqui, por obra, graça e ação desse pai que entregou esse filho ao horizonte da misericórdia de Deus. Entregou, embora ele já nem aparecesse diante dos olhos do pai, ele tivesse desaparecido, já não fosse mais identificável no dia a dia do pai dele, de tão longe que ele estava, mas estava dentro do coração, em oração de dia e de noite. E ele sabia que, assim como ele, como pai, não desamara seu filho porque o filho se tornara um idiota, o pai que está nos céus é eterna e infinitamente melhor do que eu, porque eu, como pai, na minha melhor paternidade, ainda sou egótico e mau, e o meu pai que está nos céus é todo amor e toda bondade e toda misericórdia. E a ele eu entreguei meus filhos, e entreguei um dia um filho que me era pródigo, na angústia que me causava. Eu sei que o pai cuida, ele pode desaparecer de diante dos nossos olhos, mas enquanto eu não tenho a minha mão tocando, nem os meus olhos vendo, o meu pai que está nos céus nunca deixou de colocar sebes, proteções invisíveis, de guiar para dentro do chiqueiro. Foi a mão de Deus que o levou até o chiqueiro, foi o amor de Deus que lhe serviu banquetes de babugem, foi o amor de Deus que ensinou a ele as lições da fome, da necessidade, da graça, da pobreza, da destituição, da humilhação, do desprezo dos outros e de todos. Foi o amor de Deus que o levou a essa disciplina. Porque quando você estiver sendo disciplinado por esse tipo de amor, saiba, Deus ama, Deus disciplina e corrige os filhos a quem ama. Deus disciplina e corrige os filhos a quem ama. E esse disciplinar e esse corrigir não tem uma mão de dedão divino na cara de ninguém. Ele usa os milhares de dedos das circunstâncias, das conjunturas, das fisionomias da existência, para você ir enxergando Deus nas caretas, ir enxergando Deus nas perdas, até que chega um dia na vida dele, tamanha foi a sua necessidade, ele foi buscar sobrevivência entre porcos e passou a desejar a comida, a babugem, as alfarrobas que os porcos comiam, a disputar pedaços de comida de pocilga, mas nem isso lhe davam. Tinha gente ali do chiqueiro, aonde ele trabalhava para os porcos, dizendo: não pega a comida dos porcos, ô seu canalha. Para com isso. Nem comida de porco ele tinha acesso e ninguém lhe dava nada. Então, aí vem esse verso 17 com esse então. E eu vou terminar hoje aqui, nesse então. Então, preste atenção a mim. Então,
Você já chegou nesse momento da vida em que surge um então? Um então salvador, um então redentor, um então iluminador, um então de lucidez, um então de graça, um então de luz, então caindo em si. Que coisa mais preciosa é cair em si. Uma coisa rara. Porque a maioria das pessoas existe fora de si. Você está olhando aí o mundo inteiro andando para lá e para cá. É muito fácil apertar botão, aprender programação digital, aprender uma atividade funcional. Tudo isso até robô aprende. Inteligência artificial dá banho na gente. De funcionalidade, esse tipo de inteligência de QI, de coeficiente de inteligência, é coisa de bobo. Qualquer idiota pode ser superdotado de inteligência. Qualquer idiota. Qualquer insensato. Não há um pingo de sabedoria na genialidade. Necessariamente não há nenhum pingo de sabedoria. Você pode ser um Einstein idiota. Como o idiota é um Elon Musk da vida. Pode ser o rei dos robôs e dos botões e ser um idiota. Pode ter poder mundial de sair fazendo do mundo o quintal da sua casa e praticando as coisas mais idióticas possíveis, como a gente vê hoje, mandatários poderosos fazendo no mundo. Dentre eles há um que em especial é o mais maligno de todos. Tem o poder de apertar botões, de taxar isso e aquilo outro, mas é um idiota que não tem uma gota de sensatez, nem de sabedoria, nem de humanidade, nem de empatia. Como Elon Musk disse que o aspecto mais fraco da humanidade, o que mais prejudica a humanidade é essa coisa de empatia. Porque ele não tem nenhuma, porque é um sociopata, é um psicopata, não sente nada, não ama ninguém, nem coisa alguma. Qualquer um pode ser gênio de coeficiente de inteligência sem nenhuma sabedoria e vivendo, preste atenção, vivendo, tá me vendo? Vivendo fora de si. Você pode ser CEO de uma grande companhia e viver fora de si. Cair em si é uma coisa rara nesse mundo. Se enxergar é uma das coisas mais difíceis da gente encontrar, é gente que se enxerga. Eu tenho encontrado pessoas inteligentíssimas, mas que têm uma inteligência que enxerga tudo daqui, da cara para fora. Avaliam o mundo, fazem leituras sociológicas, políticas, ideológicas, mercadológicas, econômico-financeiras, do mercado. São bons assessores no que diz respeito a dizer onde você investe, mas é tudo aqui, ó, da cara para fora. Não se enxergam, nunca caíram em si. Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, que todos nós, antes de conhecermos genuinamente o amor de Deus, vivíamos fora de nós. Vivíamos da cara para fora, sem mundo para dentro. Sem nos enxergarmos, que é o caso aqui desse garoto. Ele foi crescendo e só foi enxergando para fora. Nem o pai dele, ele achou dentro dele, ele só enxergava um velho para fora que demorava a morrer. Só enxergava dinheiro para contar. Só enxergava bundas e peitos a ver e bocas a beijar. E amigos a contratar e banquetes a frequentar. E bens de consumo a possuir e vaidades a estimular. É só isso que ele tinha, um ser fora de si. Como eu conheço pastores, está cheio de gente hoje em dia, pastores, ensinando essa teologia da prosperidade, que é uma teologia para quem só quer viver da cara para fora, teologia do domínio, do poder político, econômico, da construção de uma teocracia onde você se torne, pela força da sua influência religiosa, numa espécie de iminência parda,
de grandes lideranças políticas, de onde quer que você esteja, do lugar que você ocupe, tudo da cara para fora. Como eu vi outro dia um pastor dizendo, não, eu sempre tive, eu tenho as minhas vaidades, os meus desejos de consumo, sempre tive vontade de ser dono de um relógio desse, que custa milhares de dólares, milhares. Não são alguns 2 milhares ou 3 milhares, são muitos milhares de dólares. Aí o Senhor Deus me disse, cuida das minhas coisas que eu vou cuidar dos teus prazeres. E me deu esse relógio aqui, mostrando lá para o povo. Meu Deus, eu fico vendo todo mundo fora de si, uma assembleia de gente em estado de sonambulismo, aplaudindo, aleluia, sem enxergar nada para dentro. Pastoreados por um lobo que não enxerga nada para dentro, que só enxerga para fora. E quando não seja um lobo, é um idiota completo, orientando hordas de idiotas, mais idiotas do que ele. Como Jesus disse em Mateus 23, é um cego guiando outros cegos para o precipício, como mestre espiritual, como coach da sua vida, te levando para o abismo. Gente que nunca se enxergou. Nunca se enxergaram. Eu não vou mencionar nomes. Eu não quero ser mal interpretado. Mas vontade dá de sair dizendo aquele nome com uma quantidade enorme de gente que vocês seguem que nunca se enxergaram. Não sabem nem quem são e tem mais. No dia que a morte se aproximar deles, eles vão entrar num pânico horroroso, porque eles sabem que vão morrer mal. Porque ninguém que nunca tenha se enxergado em vida morre bem. Eu vou repetir, ninguém, está prestando atenção em mim? Ninguém que nunca tenha se enxergado em vida morrerá bem. Ninguém. Para você aprender a morrer bem, você tem que ter aprendido a se enxergar, a olhar para dentro. Aonde habitam os verdadeiros valores, os verdadeiros significados, as verdadeiras importâncias, os verdadeiros sentidos, as verdadeiras preciosidades. Aonde existe aquele cofre que Jesus disse, o bom depósito do coração, que é desse depósito que você saca coisas novas e coisas velhas para servirem a você nesta existência, quanto também é só aquilo que habita esse bom depósito do coração, o que eu carrego comigo para a eternidade, o que vai comigo, o que não foi erigido no coração, pode ter sido construído como Taj Mahal, do lado de fora, vai ficar aqui, outro virá e levará e você vai morrer na miséria do seu sonambulismo e da existência que nunca quis se enxergar. Então, caindo em si. E aqui eu estou falando não com aquele que você pensa que está lá na Cracolândia, meu Deus, eu estou falando é com você que vive em igreja, vive na religião, estou falando com você que é pastor. Viu, tiktokianos? Ainda tem 2 minutos, 3 minutos aqui de TikTok. Com você. Está cheio de pastor que nunca se enxergou. É por isso que são tão indecentes, imorais, arrogantes, soberbos, não sentem nada. Falam as maiores barbaridades acerca de Deus e de Jesus. Vivem de frases feitas e de efeitos para impressionar uma quantidade enorme de idiotas. Espiritualmente falando, não perceberam ainda a miséria na qual estão, como Jesus disse à igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica, que dizia, nós temos tudo, aqui não falta nada. Os principais ricos da cidade frequentam a nossa igreja e nós temos tudo e não precisamos de coisa alguma. E Jesus vem e disse, olha, eu estou de fora dessa igreja. Eu nunca entrei aí, nunca fiz parte. Será que ainda tem alguém aí que consiga ouvir a minha voz e abrir a porta para eu entrar no coração dele, cear com ele e ele comigo? Porque do contrário, os demais estão todos em estado de sonambulismo. São zumbis de arrogância que não entendem nada. E mais, aquela igreja de Laodiceia
A ela Jesus disse: tu estás dizendo eu não preciso de nada porque eu sou rico, sou uma igreja poderosa. Olha como os meus ministérios são poderosos, o nosso templo é gigantesco, tudo aqui é mega, mega, mega. Mas para mim, tu és pobre, cego, infeliz e nu. Diz o Senhor Jesus: para mim, tu és pobre, tu és cego, tu és infeliz e tu és nu. É assim que eu te enxergo, é assim que eu te vejo, porque tu nunca caíste em ti mesmo. Eu vou continuar amanhã, mas hoje eu paro aqui perguntando, escuta, religioso eu sei que você é, frequentar a igreja eu sei que você frequenta, pode até ser que você não seja como esse pródigo aqui, que você seja apenas um cultuador de consumo, mas não seja um praticador de dissoluções morais. Mas quem cultua consumo é um indivíduo que já está no estado e na prática da dissolução. Porque aquilo que poderia ser uma solução para a vida de muita gente, você transformou num consumo para a alegria desse seu coração de idiota, vaidoso, infantilíssimo, menos do que vão. Você não tinha condição de orientar ninguém, porque o teu coração cobiça aquilo que não tem valor nenhum. E se regozija na posse daquilo que não vai levar você a lugar nenhum. Você é apenas um pródigo disfarçado de religioso, diferentemente dos outros pecadores honestos que pelo menos botam a cara para fora. E você não. Eu, no entanto, Jesus, oro a ti, agora, nesse instante, pedindo que o Espírito Santo esteja aplicando essa palavra ao coração de tantos quantos a estejam ouvindo, com um coração predisposto à verdade do teu amor no Evangelho. É o que eu te imploro que o Espírito de Deus faça agora, no coração de muitos, os que aqui estão, estiveram e os que virão ainda, que milhares sejam alcançados. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.